Deus. É. É isso que eu queria saber. A gente estava falando então sobre controle, vigilância, fundir o material com o biológico. Uhum. Quais outros sinais do anticristo nessa questão? Então, você tem... O governo global. Então, você tem vários, né? Você tem a questão geopolítica, né? Você tem a questão, por exemplo, né? O fato de Israel ter voltado a existir como uma nação é um grande marcador profético, né? Porque antes de 1948, Israel não existia. Certo. E tem uma série de profecias bíblicas que aparece Israel como, né, de novo, como governo, né? Como uma entidade, né? Um governo não deixa de ser uma corporação, né? Claro. Assim, então, desde, né, quando foi 70 depois de Cristo, o segundo templo foi destruído pelos romanos, houve a diáspora judaica, né? E Israel deixou de existir como nação, né? Você tinha então os judeus espalhados, né? Mas não tinha mais, não tinha, né, um país propriamente dito, né? E quando volta, isso é um grande marcador. A questão que Jesus fala em Mateus 24, né, de guerras e rumores de guerras, né, peste, né? Então são sinais também de que, né, eu tenho 51 anos, cara, eu não lembro de uma época tão conturbada, de tantos conflitos simultâneos assim, né? Na minha época de vida, vamos dizer assim, né? Você tem a questão tecnológica. Isso para mim é um grande... Porque, de novo, né? Mas no ano 1000 já falavam que... Né, não precisa... A própria Bíblia, na época lá dos apóstolos, né? Depois que Jesus tinha já ascendido... por exemplo, Paulo escreve, né, em 1 Tessalonicenses para a igreja de Tessalonaica para acalmar eles, porque eles achavam que... Desculpa, 2 Tessalonicenses... que Jesus já tinha voltado e que eles tinham perdido a vinda de Jesus, entendeu? Então, era uma coisa que, para aquela geração, eles já achavam que Jesus já ia voltar rápido, né? Então, ao longo da história, você teve movimentos milenaristas, vamos dizer assim, né? Como também na virada do bug do milênio, né? Na virada do século XIX para o século XX também, você teve, né, alguns movimentos assim de, não, né, Jesus vai voltar, errando aquela coisa que ninguém sabe o dia e a hora, né, porque Jesus mesmo fala lá em Mateus 24, ninguém sabe o dia e a hora, mas assim, nessas épocas, nenhuma delas você teria essa infraestrutura descrita em Apocalipse 13 de controle social. Então, hoje a gente tem materializado essa infraestrutura de controle. E a gente está no processo, né, de materialização cada vez mais, né? Esses sinais, por exemplo, né, disso, os caras lá do fórum criam um centro de tecnologia de governo global. Governo global controlado por tecnologia. Então, assim, é o quê? É um governo global que vai controlar, né, através de inteligência artificial. Então, o fato disso hoje existir deixa muito claro que está próximo. Por quê? Porque para você ter esse sistema de controle do anticristo está monitorizando tudo, a mínima troca, né, de produto, vai ter que ter um sistema tecnológico já estabelecido para controlar isso, entendeu? Além do Estado de Israel, você acha que conflitos, guerras, doenças, alguma coisa vai ser também um desses sinais? Com certeza, do anticristo? Né? Espiritualmente falando? Com certeza, né? Você tem toda essa questão aí dessa carta na manga de pandemias que, né, que nada como o tempo também para comprovar muita coisa, né? Claro, claro. A teoria da conspiração, agora a gente já viu muito cada vez mais vindo à tona o que foram esses 2 anos, né, de a engenharia social que foi, o que tem de, né, gente vindo a óbito, de gente com doenças, uma série de doenças desencadeadas por isso. O Monark tem falado um pouco sobre isso, né, conversando com ele aqui no canal falou um pouco sobre toda essa questão. Uma dúvida, ele fala muito sobre cidades subterrâneas, sobre informações, né? Tecnologias que a gente não conhece, porque estão sendo desenvolvidas a partir de uma exploração ali na Antártida. O que você acha disso? Isso tem da Operação High Jump, né? Isso que remonta lá à Segunda Guerra, né? O que é a Operação High Jump?
Operação High Jump é uma operação do governo americano no final da Segunda Guerra que era um almirante chamado Byrd, ele foi com uma grande porta-aviões, destroyers, né, uma fragata lá, porque diz que durante, ainda na década de 30, os nazistas já estavam indo lá para Antártida para estabelecer uma base nazista lá chamada New Schwabenland, né, que é a Nova Schwábia, que é um lugar lá na Alemanha. Eles estavam, como tem, né, em vários lugares tem a nova, sei lá, aqui no Brasil tem várias novas, né, mas seria... Enfim, então que basicamente a ideia é que vários nazistas no final da Segunda Guerra foram como teve muitos vindo aqui para América do Sul, né? Você teve o Mengele vindo para cá, né? Através de U-Boat, né? De submarino, né? Então você teve vários nazistas que fugiram para cá, muito para Argentina, para o Chile, né? Aqui no Brasil também, mas segundo essa teoria é que eles também teriam ido lá para Antártida. E que lá você teria umas cavernas que debaixo da calota polar eles preservariam uma temperatura, um clima temperado, entendeu? Com vegetação, com fauna, entendeu? E que eles teriam essa base lá. E aí também tem várias especulações de ser o que eles falam em inglês, uma breakaway civilization, uma civilização que já estaria, vamos dizer, se afastando da nossa tecnologicamente, então que eles já teriam desenvolvido naves com antigravidade, né? Tem o tal do sino, do Bell Shape, né? Uma nave que tem uma forma de sino, enfim. Uhum. Então aí a gente entra tem muita questão também com o Tool Society, com o Vril Society, né? Eles receberam tecnologia uns acham que de alienígenas, outros acham que são, né, de seres de outras dimensões, de demônios, né? Enfim, entra uma coisa muito especulativa, né? O fato é que o almirante Byrd, ele perdeu essa fragata, né? Os navios foram abatidos, ele saiu basicamente fugido, assim, e é uma coisa que o próprio almirante Byrd depois deu declarações falando a respeito disso, né? Que eles tinham uma tecnologia superior, que eles estavam com um avião ali e os caras vindo como se fosse nave, assim, laser, assim, sabe? Então mais uma daqueles, né? Você não sabe o que é, se é ou se não é, né? Mas aí a Antártida, como tem muita história de ter pirâmide lá, né? De ter tido uma mudança do polo, né? As coisas me vêm em inglês, eu preciso ficar. Então a gente tem um norte magnético, né? E que você tem uma inversão do polo, né? Então que em algum momento a Antártida teve na zona equatorial, então você tinha um clima que não era esse, porque na verdade o maior deserto do mundo não é do Saara, né? Na Antártida, que é o mais seco, né? E que dá essa mudança então você acha que, magnética, por exemplo, se ela tinha um clima temperado, ela tinha a possibilidade de ter vegetação, sim, ou no caso ser um deserto? Não, a ideia, o que eles falam, cara, isso liga muito a galera de Atlântida, né, do mundo pré-diluviano e tal, aí são vários assuntos. Mas é isso, aqui, na verdade, que o continente antártico já foi habitado, inclusive com pirâmides, então, né, que conforme você teve um grande cataclisma, né, que muitos associam com o cataclisma que também afundou a Antártida, outros falam que não, que você tinha uma outra civilização mais antiga que a Atlântida, chamava de Mu, que é da Lemúria, né, que daí é mais perto ali da Austrália, tá? Entre a Indonésia, todo aquele arquipélago da Indonésia, né? Então essa civilização seria mais antiga que a Atlântida, né? Enfim,